Judy Sue Rosenthal nasceu em 5 de junho de 1968, em Long Prairie, no estado de Minnesota, Estados Unidos. Ela era a filha mais nova de Maurice Nicholas Rosenthal e Imogene Rosenthal. Quando ela tinha apenas 13 anos, o seu pai morreu de uma doença terminal grave. Segundo seus familiares, esse período foi muito difícil para ela. No ensino médio, Judy se destacou no golfe. Ela chegou a ganhar o torneio estadual junto com sua equipe e era considerada um talento promissor. É dito que ela estava entre as 5 melhores jogadoras de golfe do estado de Minnesota. Ela era descrita por seus colegas como uma garota alegre, extrovertida e muito simpática. Desde muito nova, ela tinha o sonho de trabalhar na televisão. E apesar de muitos acharem que era brincadeira, ela levava isso muito a sério. Após o ensino médio, Judy ingressou na Universidade de Cloud State, onde estudou comunicação de massa e comunicação oral, graduando-se em 1990. Apesar de ter feito faculdade, seu primeiro emprego não era de sua área de formação. Judy trabalhou na antiga Northwest Airlines, uma empresa aérea com sede na cidade de Eagan, Minnesota, que hoje faz parte da Delta Airlines. Ela também chegou a trabalhar em outros empregos, até que finalmente conseguiu uma oportunidade em uma estação de TV que era afiliada da CBS no estado de Iowa. Nessa estação, Judy trabalhou como chefe de escritório em Iowa City. Posteriormente, ela voltou para o estado do Minnesota e começou a trabalhar para uma afiliada da ABC, na cidade de Alexandria. Em 1993, Judy se mudou para Mason City e começou a trabalhar como âncora em um jornal da estação KANT, afiliada da CBS. Judy foi para o seu trabalho na parte da manhã. Após o trabalho, participou de um torneio de golfe beneficente e à noite ela foi visitar um amigo chamado John Van Cise. Segundo John, Judy teria ido à sua casa para assistir um vídeo caseiro de uma festa surpresa de aniversário que ele havia organizado para ela no início daquele mês. Era por volta das 10 da noite quando Judy deixou a casa de John e foi embora. Essa foi a última vez que ela foi vista. Sabe-se que Judy retornou ao seu apartamento após ela ter saído da casa de John. Isso é confirmado por uma produtora da estação de TV em que Judy trabalhava, chamada Amy Kans. Amy ligou para o apartamento de Judy por volta das 4 da manhã, em 27 de junho, já que Judy não teria comparecido ao trabalho. Judy atendeu essa ligação. Ela explicou que havia dormido demais e que estava se arrumando para ir para a estação. No entanto, deu 6 horas e ela ainda não tinha chegado na estação, e Amy acabou a substituindo no programa matinal. A equipe da estação tentou entrar em contato com Judy inúmeras vezes, porém não obtiveram sucesso, e por volta das 7 da manhã eles decidiram comunicar às autoridades. Quando a polícia chegou ao apartamento de Judy, eles viram que o veículo dela, um Mazda Miata vermelho, ainda estava no estacionamento, o que significava que Judy poderia estar por ali. Ao se aproximarem do veículo, eles encontraram vários pertences de Judy espalhados. Dentre esses pertences estavam um secador de spray de cabelo, brincos e os salto-altos vermelhos que ela estava usando. A polícia encontrou também a chave do veículo que estava no chão e entortada. Isso significa que ela foi pega enquanto tentava destrancar a porta do veículo e quando foi puxada, ela acabou se segurando na chave que ainda estava na porta e a chave entortou. No chão do estacionamento, também foram encontradas marcas que indicavam que Judy havia sido arrastada por alguns metros. Uma impressão palmar não identificada foi encontrada em seu carro. Fora isso, não havia outras pistas substanciais. A polícia falou com 3 vizinhos de Judy, que afirmaram terem ouvido gritos mais cedo, provavelmente no horário em que a vítima saiu para o trabalho. Além disso, um outro vizinho relatou ter visto uma van branca, estacionada com as luzes acesas e o motor ligado, próximo ao carro de Judy, no mesmo horário em que ouviram os gritos. Apesar dos esforços da polícia, essa van nunca foi identificada. O sequestro da conhecida jornalista de 27 anos chocou a pequena Mason City e as cidades vizinhas que não estavam habituadas com esse tipo de crime. Também, o fato de Judy ser muito conhecida, já que ela apresentava o jornal matinal da região, fez com que a notícia sobre o seu sequestro se espalhasse rapidamente, deixando muita gente com medo. A polícia iniciou as investigações no mesmo dia do sequestro de Judy. Para eles, ela foi emboscada enquanto tentava destrancar a porta do seu veículo. A polícia acredita que Judy estava sozinha em seu apartamento, pois ninguém a viu chegar com alguém quando ela retornou naquela noite. E também, quando Amy ligou para ela, disse que não escutou nenhum barulho ao fundo que indicasse que ela pudesse estar acompanhada. Porém, durante as investigações, um detetive notou que a tampa do vaso sanitário do apartamento da vítima estava levantada, algo incomum para uma mulher que era solteira e morava sozinha. Apesar disso, nunca foi provado se alguém esteve com ela no apartamento naquela noite.
A princípio, a polícia trabalhou com a hipótese de que quem a sequestrou poderia ser um fã obcecado. Isso porque meses antes, Judy havia conversado com familiares e amigos sobre estar sendo seguida. Segundo ela, uma van branca sempre aparecia nos lugares que ela ia, e notou que algumas vezes essa van a acompanhava. Ela até chegou a ir no departamento de polícia relatar esse fato. Os policiais então passaram a escoltá-la por um tempo, e durante esse tempo nenhuma van branca suspeita foi avistada. Pessoas próximas a Judy sabiam que ela se sentia desconfortável em ter que ir para o trabalho de madrugada, e que apesar da cidade ser considerada segura, ela tinha muito medo. A polícia tinha certeza de que quem a sequestrou sabia todos os seus passos, e que é provável que ela estivesse sendo seguida já na noite anterior, e o sequestrador esperou ela do lado de fora a noite toda. Um dia após o sequestro de Judy, a polícia de Mason City, com a ajuda de cães farejadores e até helicópteros, conduziram buscas nas áreas rurais da cidade. Eles também tiveram o apoio de voluntários e de vários policiais que pertenciam aos departamentos de cidades vizinhas. Mais de 400 pessoas foram interrogadas e mais de 1.300 telefonemas a respeito do caso foram averiguados. Essa foi uma das maiores operações policiais da história do estado de Iowa. Mas apesar de todo esse empenho, a polícia não estava obtendo sucesso nas investigações. E eles sabiam que quanto mais tempo passasse, mais difícil seria encontrar Judy com vida. Um dos principais suspeitos do sequestro era John Van Cise, o homem que passou uma parte da noite com Judy e a última pessoa a vê-la. John era um empresário de quase 50 anos e havia se divorciado de sua esposa fazia um tempo. A relação dos dois era apenas de amizade, mas muitos conhecidos da vítima afirmam que John queria ter algo mais com ela. É dito que, inclusive, John nomeou seu barco com o nome de Judy. A princípio, a polícia trabalhou com a hipótese de que talvez John fosse o responsável pelo crime, por não ter sido correspondido pela vítima. Durante o seu interrogatório, John chegou a afirmar que Judy significava muito para ele, que os dois se divertiam muito juntos e que ela era uma grande amiga. Disse também que na noite que Judy foi à casa dele, eles assistiram ao vídeo da festa de aniversário dela e após isso ela foi embora e ele ficou em casa. John chegou a passar pelo detector de mentiras, que confirmou que ele estava dizendo a verdade. A polícia também fez buscas pela casa dele e não encontraram nada que pudesse incriminá-lo. Com isso, John Van Cise foi descartado como suspeito do crime. Um homem chamado Thomas, que morava em uma cidade vizinha, também foi investigado pela polícia. Thomas já havia sido condenado por crimes da mesma natureza que a polícia estava investigando. Ele também costumava ir regularmente para Mason City e possuía uma van com as características semelhantes à van que um vizinho viu no dia do sequestro. A própria ex-mulher de Thomas disse à polícia que ele era obcecado pela jornalista e até chegou a se referir a Judy como minha garota. O mais estranho é que a van de Thomas foi incendiada alguns meses após o sequestro de Judy, eliminando qualquer evidência que pudesse ligá-lo ao crime, caso ele fosse o responsável. Em 1996, enquanto aguardava julgamento por um outro crime que cometeu, Thomas disse que Judy não estava mais viva e que ele sabia exatamente o que havia acontecido com ela. Apesar dessas alegações, a polícia não encontrou nada concreto que pudesse ligar Thomas ao sequestro, e ele foi descartado como suspeito. O tempo foi passando e a polícia ainda não tinha nenhuma pista substancial que pudesse levá-los até Judy ou ao criminoso. Havia fotos dela espalhadas por toda a cidade, inclusive em outdoors. E claro, como em todo caso de sequestro em que o tempo passa e a vítima não é localizada, muitas pessoas ligavam para a polícia com supostas informações que mais pareciam teorias desconexas. Chegaram a dizer que ela estava trabalhando como garçonete em um restaurante de beira de estrada localizado em um estado vizinho. E que também ela estava trabalhando em uma estação de TV no Alasca. Chegaram até a dizer que ela havia sido sequestrada por árabes e levada para o Oriente Médio. Claro que teorias absurdas sobre o sequestro de Judy não foram levadas a sério pela polícia. Mas o problema não é só o fato dessas teorias serem absurdas, mas de certo modo elas atrapalham a investigação, pois toma tempo da polícia, mesmo que sejam ignoradas. Em setembro de 1995, a família de Judy contratou investigadores particulares que eram da cidade de Minneapolis, no Minnesota. Esses investigadores recrutaram um outro investigador particular chamado Doug Jaza, que era do Nebraska. À medida em que eles iam investigando o sequestro, eles eram chamados para vários programas de televisão nacionais para dar entrevistas e falar sobre o caso. Em novembro de 1995, os investigadores e membros da família de Judy viajaram para Los Angeles, na Califórnia, onde se encontraram com 3 médiuns famosos que pudessem ajudá-los nas investigações.
Esse encontro foi televisionado e serviu como piloto para o programa de TV chamado Detetives Psíquicos. Embora cada encontro tenha gerado várias pistas, nenhuma resultou em evidências concretas que pudessem ajudar de fato nas investigações. Em 1997, a polícia começou a investigar um homem chamado Tony Jackson. Tony já estava na prisão. Ele havia sido preso por ter violentado várias mulheres no estado de Minnesota e foi preso alguns meses depois do sequestro de Judy. A polícia descobriu que quando Judy foi sequestrada, Tony estava morando em Mason City e apenas a 2 quadras da estação de TV em que a vítima trabalhava. Uma repórter investigativa chamada Caroline Lowe entrevistou um ex-companheiro de cela de Tony que afirmou que Tony escreveu algumas músicas de rap na prisão que falava sobre a localização do corpo de uma mulher que ele havia escondido. Para Caroline, Tony poderia ser o sequestrador e esse corpo poderia ser o de Judy. A polícia descobriu essa tal localização que Tony escreveu em suas músicas. Era em uma fazenda na cidade de Tiffin, em Iowa. Eles foram até lá com uma equipe e cães farejadores. Procuraram por uma extensa área, mas não encontraram nada. Em 1999, a polícia emitiu uma declaração dizendo que depois de conduzir uma investigação completa, Tony Jackson não era mais considerado um suspeito do sequestro. Algum tempo depois, a polícia localizou restos mortais em uma área rural da cidade, e todos acreditavam que se tratava de Judy. Porém, os restos mortais pertenciam a um homem que também desapareceu em 1995. O tempo foi passando e, apesar dos esforços da polícia, não foi encontrado sequer um único vestígio de Judy ou do seu sequestrador. Em maio de 2001, Judy Husentrue foi declarada legalmente morta. Em 2003, os jornalistas Gary Patterson e Josh Benson criaram o site FindJudy.com, que tem como objetivo coletar o máximo de informações possíveis que possam ajudar na elucidação do caso. Em 2014, Imogene Husentrue, mãe de Judy, faleceu sem saber o que houve de fato com sua filha. No ano de 2020, um jornalista e investigador particular chamado Steve Riddick afirmou ter descoberto novas informações a respeito do sequestro de Judy. Segundo ele, uma pessoa que trabalhava na mesma estação de TV que a vítima confessou ter destruído evidências cruciais que poderiam ter ajudado a polícia a resolver o caso em pouco tempo. Steve disse ainda que essa pessoa sentia que viveu a vida inteira com medo por carregar esse segredo obscuro e que agora, mais de 25 anos após o crime, ela resolveu contar. Steve, com a permissão dessa pessoa, passou todas essas novas informações para as autoridades. O FBI, o Departamento de Polícia de Mason City, a Divisão de Investigação Criminal de Iowa e investigadores particulares ainda estão trabalhando ativamente no desaparecimento de Judy Husentrue. E quem sabe, essas novas informações possam ajudá-los a desvendar esse caso que está sem solução há mais de 25 anos.